Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego, que hoje te apresenta mais uma opção de carreira. No programa de hoje, a gente conversa com um profissional que trabalha com uma das bebidas mais consumidas no nosso país, o café. Eu estou falando do barista. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Sofia Androulidakis. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Para a gente começar, então, a entender o nosso bate-papo, eu queria saber o que é o barista, para a gente dar início à nossa conversa, desculpa. Sim, vamos lá. O barista é o profissional que trabalha com cafés especiais, sobretudo cafés especiais, é um profundo conhecedor dos grãos de café. E é um profissional que ele pode e deve, né, na verdade, por lei, inclusive, estar habilitado a não só falar de diversos tipos de café, das notas sensoriais, de aroma e de sabor que os cafés especiais têm, mas também propor e fazer drinks com café, propor cardápios, quais são as bebidas, os drinks e quais os cafés com notas diferentes, notas sensoriais diferentes, que harmonizam com qual comidinha, por exemplo, para ser servida numa cafeteria, num restaurante, que tem essa preocupação de trabalhar com cafés de alta qualidade. O barista é o profissional que trabalha que faz o expresso na máquina de expresso, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Ele, na essência, ele é a pessoa que atende falando sobre cafés como um especialista em relação ao grão, ao fruto do café. E para isso ele tem que ter passado por um curso, né? Tem que ser um conhecedor do café desde lá da lavoura até a xícara. E no dia a dia de um barista, como que funciona? Conta aí pra gente um pouquinho sobre a sua rotina. Olha, no caso da minha rotina, eu sou uma barista formada que foi pelo lado de de empreender e ter o próprio negócio. Então, o barista, ele tem essas nuances também. Ele pode começar como um barista. Primeiro, antes de ser um barista, ele com certeza ele é um enlouquecido por café. Ele é um super coffee lover, que sempre foi o meu caso. E então ele faz o curso de barista e existem alguns lugares que oferecem cursos que são cursos reconhecidos e precisa se procurar por um curso reconhecido, porque senão vai ser um barista qualquer. Então, assim, na verdade, para ser um barista assim de verdade, tem que se buscar um curso adequado, um curso bom que vá realmente abordar isso, como eu falei, desde a lavoura, explicar, falar um pouco, passear um pouco sobre a questão da torra, o que são os drinks com café, como que ele harmoniza. Então, assim, é todo esse universo, né? Então, para quem quer trabalhar como barista, quais são essas formações, esse tipo de cursos que ele pode encontrar no mercado? Ele vai encontrar, especialmente em São Paulo, Minas também tem vários no Brasil já, e tem algumas instituições que são muito sérias, e tem cafeterias que acabaram se especializando em cafés, né, especiais e crescendo muito nesse mercado e estão habilitadas também a oferecer esses cursos. Inclusive, cafeterias que oferecem curso que é reconhecido, tem o diploma reconhecido pela SCA, que é a Associação Internacional de Cafés Especiais, que no Brasil é a BSCA, né, a Associação Brasileira. E, em média, quanto tempo leva um curso? Olha, o curso pode, para começar, ele tem uma carga horária, né? Então, assim, ele não tem uma carga horária ainda muito fechada, estabelecida, por exemplo, pelo MEC, né? Então, ainda não tem isso. A gente segue ainda muito o que é colocado em termos de padronização pelos órgãos internacionais, que já estão mais avançados nesse sentido. Mas eu tenho certeza que é um caminho que a gente está trilhando e nós vamos chegar lá. Então, assim, existem cursos e cursos que vão dar uma carga horária pequena, 40 horas, por exemplo, que já é uma formação que dá para se falar bastante sobre, mas é um mínimo do mínimo, assim. Tem cursos que vão até 6 meses, aí sim a gente começa a ter
cursos mais sérios. Uma especialização pode chegar até um ano e meio, por exemplo. Mas aí, de novo, a gente segue muito padrões que vêm de fora. A gente ainda não tem assim um padrão certinho estabelecido aqui em nível nacional. E falando um pouco sobre o mercado, como que funciona o mercado do barismo? Há espaço para novos profissionais? Como que anda esse mercado? Há muito espaço para novos profissionais. Existe uma demanda incrível por novos profissionais e profissionais que sejam interessadíssimos na profissão e enriquecer cada vez mais a profissão para que o reconhecimento venha cada vez maior para o barista. E como que se faz isso? Realmente são os profissionais que, poxa, vão procurar pelo barismo, vão procurar pelo curso de barista e se especializar, trabalhar como barista, entender aquilo como tem que ser feito, né, de forma, da forma séria como tem que ser feito. Em que sentido que eu digo isso? Vou trabalhar com cafés especiais, eu preciso ser um conhecedor de fato dos grãos, entender essas notas sensoriais que eu falei, para poder falar para o meu cliente, seja se eu estou em atendimento na cafeteria ou no lugar que seja, ou se eu estou prestando uma consultoria, porque o barista também pode estar habilitado a prestar uma consultoria para cafeterias. Tem uma cafeteria que vai abrir, eu sou um barista que vou prestar uma consultoria para essa cafeteria. Porque nem sempre um empreendedor que vai montar uma cafeteria, ele conhece do café. Então, ele vai precisar de um especialista em café. O especialista em café é o barista que tem essa formação, que vai falar para ele, olha, eu conheço desde a lavoura, eu tenho alguns fornecedores que eu indico, inclusive, que trabalham com o café, esse daqui não torra, esse aqui é um café verde, mas é um café sensacional, que aí eu conheço um outro que faz a torra, que é excelente em torra, que é mestre de torra, e que vai fazer um trabalho sensacional torrando esse café, de forma que a gente consiga ter uma bebida maravilhosa aqui na cafeteria. Então, eu vou indicar. Então, assim, sobretudo, ele tem que ter não só essa paixão, essa vontade, esse amor de trabalhar com café, mas de respeitar o café, porque ele não é simplesmente o fruto que se transformou na bebida, na xícara. É a implicação dele desde lá de trás, desde o tratamento que ele teve. E aonde eu quero chegar? Ele lá na lavoura, a gente tem fazendas grandes, tem grandes produtores, mas e os microprodutores? Você tem microprodutores que muitas vezes, como especialistas falam, e uma das especialistas que eu super admiro é a Raposeiras, ela fala muito sobre isso, e isso é um assunto que precisa mesmo ser falado. Que os microprodutores, eles precisam ter esse reconhecimento é da cadeia, de quem que vende, quem compra esse café. Quem compra tem que saber valorizar esse café, como ele tem que ser valorizado, porque ele tem um altíssimo custo na produção. Então, eu tenho que ser habilitado a não só trabalhar com café aqui na cafeteria ou como consultor e tudo mais, mas também saber que tem uma responsabilidade toda nessa cadeia. Quando eu sirvo aquela bebida maravilhosa e vou mostrando isso para o meu cliente cada vez mais, que olha, ela tem essas nuances, esse café não é simplesmente aquele café extra torrado que a gente está acostumado, né, que os nossos avós tomavam, porque se acostumou isso por conta por conta das indústrias, né, que extratorravam o café, né, mas ele é um fruto sensível, extremamente sensível à umidade, à pressão, que qualquer variação eu acabo com café na xícara, e que teve todo um tratamento desde a lavoura, que várias pessoas trabalharam, especialmente microprodutores, para que ele chegasse na xícara. Então, eu tenho que ser a pessoa que traduz isso, né, na cafeteria ou como barista, trabalhando dentro da cafeteria. O que eu quero dizer, seja como barista servindo café, seja como dono do negócio de café. Sim, e em geral, quais são os locais que o barista pode trabalhar? Tem a cafeteria, há outros locais que ele pode trabalhar também? Sim, ele pode trabalhar em restaurantes, pode trabalhar em padarias,
dependendo do negócio que realmente assim queira, vamos dizer assim, e normalmente são negócios mais assim que tem uma preocupação com servir algo de qualidade mesmo para o cliente. Quem procura por um barista que é um especialista em cafés, já é um empreendedor que é diferenciado. Ah, poxa, eu tenho uma padaria que eu quero servir cafés especiais na minha padaria. Eu não quero mais que o meu pingado seja o pingado do café extra forte, que quase que, enfim, é um café super comum. Eu quero um café diferenciado. Então, é esse empreendedor que pode e deveria, e tomara que cada vez mais busque realmente por cafés de alta qualidade. Porque hoje essa coisa de cafeterias tem crescido muito, especialmente nos últimos 10 anos no Brasil. A partir dos anos 90, especialmente nos últimos 10, tem crescido muito. E é uma tendência muito grande, como eu falei, profissionais de qualidade que entendem da bebida, das bebidas com café, que entendem do café, das bebidas que ele pode dar, de como servir, do que falar dele, desde o tratamento que ele teve na lavoura, é mais difícil. Então, é por isso que eu falo, crescendo as cafeterias, crescendo os lugares que querem e que precisam, que veem a necessidade de ter um profissional que saiba e que seja conhecedor e saiba realmente trabalhar com esse fruto, como tem que ser, cresce e está em crescente mesmo a busca por esse profissional. Por isso que é tão bacana, é tão interessante a profissão de barista. E aqui está crescendo muito. Tem lugares no mundo, por exemplo, que muitas vezes tem gente que aqui no Brasil, eu ouvi outro dia, que buscam os cursos de barista aqui para trabalhar fora. A Austrália, por exemplo, é um lugar que o barismo é super difundido. E muitos estrangeiros vão para lá para trabalhar como barista, por exemplo. E é super comum, até em festas de casamento, o buffet contrata um barista para servir. Isso é muito legal, vamos chegar nesse ponto ainda. E o barista ele também prepara drinks pelo café. Há também o bartender. Então, o que difere a profissão do barista para o bartender? Isso é muito legal, essa pergunta. Porque, o bartender, na verdade, assim, não existe a profissão do barista há um século, né? Há muitos anos. Antes do barista, existiu o bartender, historicamente. O bartender trabalhava com as bebidas, diferentes bebidas, os drinks, fazia os drinks, servia e aí começou a colocar um pouco de café nesses drinks. E quase que, não concomitante, mas assim, quase que numa tendência, começou a vir, quando começaram a vir os trabalhos com cafés, quando se começou a trabalhar com cafés especiais, né, quando se começou a se falar de cafés especiais em nível mundial e aí aqui no Brasil, seguindo a tendência mundial, anos 80, anos 90, e se começou a diferenciar o profissional que começou a aparecer como um conhecedor do fruto do café, que aí já não é mais o bartender. Aí o profissional que ele foi se tornando, aí foi chamado de barista, né, que é o que na essência vem do italiano, é o que serve café. Passou a ser o conhecedor do café e começou a se ter a regulamentação da profissão e tudo mais, o conhecedor do café, então ele vai conhecer dos grãos, ele vai poder dizer, vai ter que estar habilitado a dizer o que o café como é que é o tratamento dele, como é que é o processo dele para ele chegar até a xícara, como é que é o processo dele em termos de moagem, qual que é a moagem que eu vou escolher adequada para o método de extração que eu vou servir. Então, ele foi se especializando e, enfim, aí surgiu o barista e é aí que a gente vê a diferença clara entre um e outro. O barista é o especialista em café, no grão de café, sabe a história do café, sabe reconhecer os cafés de qualidade, sabe buscar os cafés de qualidade,
de qualidade, está apto a dar consultoria, inclusive, para as cafeterias, como eu falei. E é isso, então aí a gente diferencia bem, não tem nada a ver mais com o bartender. E falando um pouquinho sobre clientes, quem são os principais clientes dos produtos que passam pela mão do barista? Os principais clientes, você diz na cafeteria? Sim. Ou também, por exemplo, naquela questão de exportar cafés especiais, de produzir numa escala um pouco maior, quem são esses clientes? Olha, são da cafeteria, se eu for pensar em termos de cafeteria, são todos que passam pela cafeteria, que vêm ou buscar uma experiência diferente com café, porque se eu vou até uma cafeteria que trabalha com cafés especiais, eu não vou encontrar nada comum. Sim. Não pode ser, né? Então, eu não, assim como o barista tem que saber que para esse cliente ele não vai poder oferecer um café que tem amargor. Sim, não vai dar. Como aquele que a gente toma em casa, provavelmente. Tem que ser diferente, tem que ser diferencial. Tem. Mas muita gente hoje em dia, isso é muito legal, muita gente já toma café especial em casa e já sabe como fazer esse café. Então, quando você tem uma cafeteria que trabalha com cafés especiais, o legal é você realmente mostrar, passear pelo universo do café como barista, explicando e mostrando para o seu cliente o que ele tem de diferente. Olha, eu posso servir esse café, o senhor pode levar pode levar uma Rario V60, pode levar um Calita, pode levar uma prensa francesa. O que o senhor vai ter de diferente? Olha, tem as notas sensoriais vão ficar mais gostosas, mais nesse método, vão ficar mais suaves nesse método aqui, enfim, e aí vai ajustar o moinho para poder moer de acordo com o método, né? Enfim, aí a gente passeia por isso como barista para o cliente. Os clientes são todos que entram, que acessam a cafeteria, e em nível internacional são aqueles que querem os cafés brasileiros, né? De produtores grandes, de microprodutores, e aí que a gente fala de novo no incentivo à produção desses cafés, sobretudo para que possam ser exportados, para que a gente realmente assim seja cada vez mais, se torne cada vez mais divulgado de que poxa, os cafés brasileiros são de qualidade espetacular. Tem vários cafés, inúmeros cafés maravilhosos no Brasil e a procura, assim, aumente, né? E ainda falando um pouquinho sobre o mercado, existe algum órgão que regulamenta a profissão do barismo? Acho que você tinha comentado exatamente, mas como que funciona essa questão da regulamentação? É um órgão especificamente, na verdade, não. Nós já tem é regulamentado por lei, né? Não tem um órgão específico, mas é regulamentado por lei a profissão do barista. E uma lei de 2010 que regulamentou o projeto de 2009. Então, está lá, estão lá os requisitos mínimos, tem que ter idade mínima de 18 anos para ser barista, tem que ter ensino médio completo e tem que ter um curso de barista. E hoje quais são, então, as tendências do mercado de barismo que a gente pode esperar dessa profissão, dessa área? Olha, pode esperar um crescimento, com certeza, na profissão, porque, especialmente em algumas regiões, assim, no Brasil, que nós temos, assim, capitais que, sabe, tem fervilhado a questão de cafeterias que surgem e não tem profissionais, né? Então, é aí que entra o barista em formação ou que está buscando uma formação, é um mercado muito promissor. Em São Paulo, a gente já sente, por exemplo, na capital você tem bastante, né, já tem tem bastante mão de obra, mas ainda assim não é suficiente. A gente percebe que mesmo cafeterias especializadas, assim, muitas vezes recebem baristas que até têm uma formação, mas que até trazem um pouquinho de vícios. Aí tem que formar ele de novo, tem que treinar ele de novo. Agora, se você for para o interior, não só de São Paulo, mas de outros estados, já fica mais difícil realmente você tem que treinar o barista. Você tem que contratar a pessoa que, na essência, como eu falei, é apaixonada por café e treinar esse profissional, porque realmente é muito difícil de encontrar. Então, assim, está em ascensão
É um mercado muito legal, muito interessante para quem gosta muito de café. Poxa, eu quero trabalhar com isso, com atendimento ao público, quero trabalhar fazendo drinks com café, quero ser um conhecedor do fruto do café e falar sobre ele, é maravilhoso. Eu super recomendo. Legal. E a profissão, ela surgiu na década de 90. Então, na sua visão, o que mudou de lá, desde a criação dessa profissão até hoje, e o que pode mudar exatamente? Olha, eu vou até falar um pouquinho disso, que assim está mudando muito e cada vez mais está se buscando por mais baristas bons mesmo, que saibam trabalhar, que entendam do café, que gostem de café e que gostem de atender ao público. Então, assim, o que mudou de lá para cá? Muita coisa. Hoje nós temos muito mais cafeterias do que nós tínhamos lá atrás e está em ascensão. Porque a gente tem um universo que está sendo descoberto cada dia mais aí, né? E aqui no Brasil a gente tem visto, especialmente em capitais, a abertura de várias cafeterias, né? Então realmente está crescendo. Antes a gente não, há 10 anos atrás não se falava, eu vou sentar num café para tomar. Era mais difícil, né? Então, hoje em dia já está mais comum. Então, é um crescimento, é uma diferença bem grande de 10 anos para cá, vamos dizer assim. Ou de quando, vamos dizer, lá atrás ainda, de quando surgiu, né, a profissão, quando se começou a se falar de barista e tudo mais. Mas é como eu falei, tem um caminho ainda a ser percorrido, né? Mas é um mercado muito, muito promissor. E o barista, ele também pode ser um empreendedor? Ele pode abrir o seu próprio negócio? Sim, definitivamente. Como eu, por exemplo, montei a minha cafeteria, porque como uma apaixonada por café, eu não queria só ficar como barista, eu queria mais. E eu gosto dessa coisa de pensar em empreender, em ter um negócio, tudo mais. Como a mulher empreendedora também, eu gosto disso. Então, poxa, e sempre foi um sonho trabalhar com um café. Comecei fazendo o curso de barista e pensando, vou trabalhar como barista ou eu quero um pouco mais? Quero trabalhar como barista dentro da minha cafeteria. E aí foi que eu segui nessa linha. Então, com certeza, é muito possível. É lógico que você traz mais complexidade um pouco para a sua vida, vamos dizer assim, porque não é o barista que é o empreendedor, que é o gestor do negócio, enfim. E aí depende realmente do que a pessoa se identifica, do que ela quer, enfim. É isso. E existe algum momento na sua carreira que mais te marcou, que você gostaria de compartilhar? Olha, me marcou muito eu ter ido fazer o curso de barista. Porque até então eu era somente uma enlouquecida por café. Então, eu comecei com o curso e aí no curso eu não me aguentava, falava, não acredito que eu estou aqui. Ficava, assim, maravilhada. Uma aula após a outra, isso foi crescendo, assim, dentro de mim, assim, com uma alegria muito grande, assim, uma gratidão por estar ali trabalhando com o que eu sempre tive vontade de trabalhar. Então, eu pontuo isso. E depois disso, eu ter pensado em realmente montar um negócio com café, como barista, trabalhando com café e aí todas as implicações que isso tem. Então, assim, são 2 pontos assim muito importantes e muito legais assim dessa carreira. Então, Sofia, para a gente encerrar, eu vou pedir para você deixar umas dicas para o pessoal de casa que quer trabalhar como barista e quer se profissionalizar. Olha, se você ama café, né, se tem essa vontade muito grande de trabalhar com café e gosta de servir, vá, porque é realmente uma profissão que está em ascensão e vale muito a pena para quem gosta, porque trabalhar com café é essencialmente amor mesmo.
é um carinho muito grande. Na xícara, no fazer a bebida, no servir, tudo no entorno do café. Eu brinco que o café ele é tão agregador que até quando as pessoas estão em uma reunião difícil, para poder parar um pouquinho a reunião e deixar ela um pouquinho mais suave, você toma um café. Ele é tão sensacional quanto isso. Então, assim, se tem realmente essa paixão e quer fazer um trabalho diferente, gostoso, que é lógico que vai ter também, tem a parte do barista que eu não falei aqui, que tem que cuidar da limpeza da máquina, da limpeza da praça, tem que deixar tudo, né, tudo organizado, tem que ter uma organização pessoal, então não é somente isso. Mas está implícito também que ele tem que atender, tem que manter essa organização e limpeza, como atendente, porque o barista é um atendente na essência, um atendente de café na essência. Se gosta disso, se tem vocação para isso, vá porque vai se dar bem. Então, Sofia, obrigado pelo nosso bate-papo. Muito obrigada. E esse foi mais um Seu Emprego. Eu te espero na próxima semana com uma nova carreira e uma nova profissão.